Estamos de volta, adoro esse programa porque eu sempre volto muito bem acompanhada. Adriana Passos agora conosco, também grande colaboradora do Mulher.com e da nossa emissora. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada, Tati, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E falando mais uma vez de saúde, e hoje ela está especialmente no nosso programa para tirar dúvidas de algumas telespectadoras sobre adoçantes. No mercado hoje e nessas lojas de produtos naturais, a gente tem diversas possibilidades. Existe realmente os mais recomendados e os não tão recomendados assim, Dri? O adoçante, a gente acaba orientando muito pela condição clínica, né, da pessoa. Então, a gente faz toda uma avaliação dietética, né, mas essa escolha é feita junto com o nosso paciente, né? Então, estou pensando aqui na minha orientação no consultório, por exemplo. Mas para quem está no supermercado ou nessas lojas e quer fazer a escolha, né, vai muito pelo paladar também. Então, tem pessoas que não toleram, às vezes, o sabor um pouquinho mais amargo da sacarina, por exemplo, ou quer uma opção um pouco mais natural, como a estévia ou o xilitol. Então, depende do que... Custo também acaba entrando nessa escolha. São né? vários fatores que vão influenciar. Paladar, custo... Então, a gente tem alguns adoçantes que são um pouco mais caros, outros que você não pode colocar em líquidos quentes, que ele vai mudar todo o sabor. Né? Então, aqueles que são usados mais para culinária, outros que você pode ter uma versatilidade maior, tanto no uso culinário ou no dia a dia em preparações frias ou quentes. Então, depende do seu uso, da quantidade que você vai usar. Né? Aquelas pessoas que vão usar em maiores quantidades, a gente sempre recomenda, então, um adoçante natural. Então, são diversos tipos, né? Tanto os adoçantes artificiais quanto os naturais. Nós temos duas telas, eu queria até chamar para vocês terem acesso, né, a todas essas possibilidades. Então, a gente vai colocar os artificiais e os naturais, pontuando aí cada um deles. Começando pelos artificiais, sacarina, sucralose, acesulfame K, ciclamato, aspartame. Sucralose e aspartame são famosos, né? Bem conhecidos. Sim. E a sacarina é o nosso adoçante mais antigo. Da época da guerra, de 1876, a sacarina foi descoberta, foi o nosso primeiro adoçante. E aí a gente tem hoje também os adoçantes naturais. Isso. Que a Adri até comentou, para quem faz um uso contínuo regular, o ideal é optar por esses, inclusive. Hoje a gente tem essas opções dos adoçantes naturais, que sempre tem... Naturais por quê? Porque eles vêm da natureza. Né? Então, extraídos do milho, da beterraba, a estévia, que é uma plantinha, né? Então, eles seriam os mais indicados. Isso. Nós temos o xilitol, talmatina, estévia, frutose e polióis. Desses, o xilitol tem ficado muito conhecido, né? Muitas pessoas que buscam até uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, pessoas que estão aí com algumas restrições alimentares para perder peso, têm usado muito xilitol. E a estévia também é bastante conhecido pelo público. Então, hoje, dos adoçantes naturais, aqueles que são mais acessíveis, que você vai achar com mais facilidade no supermercado, é o xilitol e a estévia. Então, para quem quer um adoçante natural, são esses dois. Muitas pessoas criaram uma certa resistência à estévia, porque antigamente, quando a estévia começou a ser muito comercializada, ela tinha um sabor um pouco mais amargo, não era um sabor que agradou muito o brasileiro. Hoje isso melhorou muito. O processo de fabricação da estévia mudou, eles começaram a fazer umas outras filtragens no processo de fabricação aprimorou. da estévia. Isso. E hoje está muito mais palatável para o brasileiro a estévia. Então é um adoçante natural que pode ser usado tranquilamente. O xilitol é mais recente, ele é um adoçante natural, né? Ele pode ser de várias origens, mas o mais comum vem do milho, o xilitol. E ele tem várias propriedades interessantes, né? Então ele não desenvolve esse sabor amargo, o poder de dulçor dele é muito grande, então ele pode adoçar aí de quase 300 vezes em relação ao açúcar, ele adoça bastante. Ou seja, um pouquinho dele eu já vou conseguir adoçar
Isso. aquela minha preparação, aquela minha refeição. Como ele é um poliol, né, na culinária ele pode ser utilizado, ele pode ser submetido a altas temperaturas, forno, fogão, e ele faz calda, é uma coisa que outros adoçantes culinários não fazem. Então ele faz calda. Você consegue fazer calda com xilitol. E ele tem uma propriedade muito interessante que ele é anticariogênico, ou seja, ele ajuda na prevenção de cáries, o xilitol. Que curioso! Porque o xilitol, como todos os outros polióis, eles são muito utilizados pela indústria de alimentos, porque eles dão uma sensação de frescor. Então, gomas de mascar, né, chicletes, diet, tem xilitol, sorbitol, esse tipo de adoçante. E aí você tem aquela sensação de frescor e você saliva mais. Quando você saliva mais, essa presença maior, mesmo em quantidade maior da saliva, você libera mais minerais e você faz a prevenção da cárie. O xilitol, nessas lojas que vendem produtos naturais, a gente encontra com facilidade. Geralmente ele vem numa latinha, né? Ele ainda é um dos nossos adoçantes um pouco mais caros, então ele tem um custo maior, mas a gente tem que lembrar que ele adoça bastante, a gente vai usar pouquinho. Ele vai render? Vai render. Mais que os outros. E tem esse benefício, né, de prevenção de cárie. Se a gente quiser usar para uma preparação, ele tem essa propriedade até de fazer calda, então ele pode ser usado de forma culinária. Ele é mais versátil, né? Mais democrático, digamos assim. E na mesma proporção do açúcar. Então, a gente às vezes está em restaurante, tem aqueles sachês de açúcar de 5 gramas, você vai encontrar o sachê do xilitol de 5 gramas também. Então, ele tem mais ou menos, você encontra, né, na mesma proporção. O uso culinário, aí você tem que olhar na recomendação do fabricante, como que você substitui o açúcar, em que quantidade. Legal, conforme a embalagem, né? Aí tem que ler as instruções. Ainda falando em benefícios, a gente tem uma tela que eu também queria compartilhar com vocês. Citamos alguns tópicos, pontos benéficos do consumo do adoçante, e eu vou pedir para a nossa Nutri também falar um pouquinho sobre isso. A maioria dos adoçantes de baixa e sem calorias é bem mais doce que o açúcar de mesa, o que significa que um pouco pode substituir uma grande quantidade de açúcares e suas calorias. Adoçantes de baixa e sem calorias não contribuem para as cáries dentárias, que nós comentamos agora há pouco. Adoçantes de baixa e sem calorias não afetam a glicose sanguínea nem a resposta da insulina. Continuando com a nossa segunda tela, os adoçantes de baixa e sem calorias podem auxiliar a reduzir a ingestão calórica e carboidratos e ajudam a melhorar o sabor de dietas de calorias reduzidas, o que pode ajudar no cumprimento e na manutenção do peso a longo prazo. Lembrando que a gente está falando sobre os adoçantes de baixa caloria ou de 0 caloria. E aí eu vou pedir mais uma vez, diretor, se a gente puder colocar ali, a gente tem tanto os adoçantes artificiais quanto os naturais, a listinha dos não calóricos e dos calóricos. Então, esses benefícios estão relacionados a todos os tipos de adoçantes artificiais e naturais não calóricos, tá? Então, por exemplo, não calórico artificial, a sacarina, sucralose, a acesulfame-K e o ciclamato. O aspartame, ele é um adoçante calórico. Quando a gente vai olhar as calorias do aspartame, é claro que elas são muito poucas, né? Isso não interfere muitas vezes no processo de emagrecimento. Às vezes, se você for pensar nessa troca, eu vou tirar o açúcar e vou colocar um adoçante que tem um pouco de calorias, a contribuição dessas calorias é muito pequena. Mas é claro que a gente precisa ter essa informação, né? O que tem calorias e o que não tem. O que não tem. Dos naturais, xilitol tem um pouquinho calórico e o xilitol chama atenção porque ele tem muitos benefícios, um sabor neutro, né? Então agrada a maioria aí dos telespectadores, do nosso público nessa questão do paladar, e ele é natural. Apesar de ser um pouco mais caro, ele rende muito porque você usa pouquinho dele, né? Um pouquinho dele equivale a muito de outras opções. A única observação que a gente tem que fazer em relação ao uso do xilitol, como de qualquer poliol, né, tudo que termina em ol, sorbitol, manitol, eritritol, é outro adoçante que vem sendo comercializado, bem lembrado, Dri, que vem da beterraba. Então, todos esses polióis, eles têm uma absorção intestinal. Então, dependendo da quantidade em que você vai utilizar, ele pode trazer algum desconforto.
Então, a gente tem um limite, que são 60 gramas ao dia desse tipo de adoçante. É muita coisa, muito difícil chegar, né? Alguém consumir, chegar a esses 60 gramas. Mas é uma recomendação que tem que, né, tem que ser considerada. Algumas pessoas são um pouquinho mais sensíveis, podem ter um pouquinho de desconforto intestinal com o consumo muito grande dos polióis. O xilitol vem do milho. Geralmente do milho. E o eritritol, que é um adoçante natural muito usado hoje também, principalmente para pessoas que fazem algumas restrições alimentares para perder peso, o eritritol vem da beterraba. Da beterraba. São os mais né, a fonte produtora aí desses adoçantes maior é o eritritol da beterraba e o xilitol do milho. Quando a gente fala de adoçante, tem muito mito e muita coisa verdadeira, né, envolvendo o adoçante. Nós vamos chamar aí algumas afirmações para a nossa Nutri, então, de fato, confirmar, né, a verdade dessa informação ou não. Ou falar que realmente é mito, é balela, minha amiga, não acredite nisso. Porque às vezes a gente tem o hábito, né, de ver alguma coisinha na internet, ouve do vizinho, e a gente repete discursos e afirmações que não são verdadeiras, propagando uma notícia falsa. Então é importante a gente, de fato, entender e conhecer o que realmente é verdade envolvendo os adoçantes e o que é mito, o que é balela. Primeira afirmação. Mito ou verdade, todo mundo pode consumir adoçante? Olha, Tati, a gente precisa de uma orientação, né? É claro que a gente sabe hoje que os adoçantes, eles são muito seguros, mas a gente não pode ter uso indiscriminado. Ou seja, é um mito. É. Não é todo mundo que pode, assim, a qualquer momento, não, vou trocar o açúcar pelo adoçante. Não é bem assim. Como eu falei, existem as recomendações de quantidade, né? Então, até na hora de escolher que tipo de adoçante você vai consumir, é importante ter uma orientação. Então, a gente sempre alerta que não é algo que você pode ter uso assim indiscriminadamente. Perfeito. Mais uma afirmação. Então, o mito, ressaltando, reforçando. Próxima afirmação. Já que tem pouca caloria, posso usar à vontade, consumir à vontade. Esse é o perigo, né? Vamos dizer assim, do uso do adoçante. Eu costumo sempre dar o exemplo do refrigerante, né? Então, a gente tem hoje um refrigerante, né, o Diet. Então, você vai ter uma redução de 50% aí das calorias. Então, às vezes, uma latinha de 350 ml, ela sai de 170, né, calorias para 90 calorias, enfim. Então, é uma redução importante de calorias. E aí, você vai ter a substituição aí do açúcar, né? Aí você tem o adoçante. Só que hoje, como o consumo... Então, eu vou pensar, então eu posso consumir o refrigerante, né, enquanto eu quiser, porque não vai ter o açúcar. Mas, às vezes, o consumo é tão grande que você acaba atingindo a necessidade, a recomendação máxima do adoçante, que é um perigo, né? E você tem outras substâncias ali, né? Outros aditivos, você tem bastante sal, por exemplo, também no refrigerante. Que muita gente não sabe, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, né, nesses produtos industrializados, onde você tem essa substituição do adoçante. É um mito, então, né? Claro, ele é um ótimo artifício para reduzir calorias, às vezes para redução do açúcar, mas a gente não pode consumir também livremente. Bem colocado. Mais uma afirmação. Estévia e sucralose são os mais recomendados? São excelentes adoçantes, né? Então, a sucralose é um exemplo de um adoçante artificial e a estévia é um exemplo de adoçante natural, né? São adoçantes muito seguros, né? Hoje, realmente, eles são muito utilizados, são recomendados. A gente tem, como a gente falou aqui do xilitol, existem outros, mas pensando em custo, né? Realmente, eles acabam sendo amplamente recomendados. Os mais consumidos e recomendados. Então, é uma verdade. Estévia e sucralose são os mais recomendados. Mais uma afirmação para a gente conhecer sobre os adoçantes. Mito ou verdade, adoçantes causam câncer. Eu já ouvi isso, Dri. É bom até falar sobre isso, né? Aproveitando Outubro Rosa, mês passado, Novembro Azul esse mês.
A gente teve um estudo que foi feito com a sacarina, onde identificaram, né, a sacarina foi oferecida para ratos, né, em pesquisa, e os ratos desenvolveram câncer de bexiga. E aí, a partir desses dados, a produção, né, da sacarina, né, a recomendação da sacarina foi suspensa, né, e os pesquisadores foram então avaliar o porquê, né, desse desenvolvimento do câncer de bexiga nesses camundongos ali do projeto de pesquisa. E na verdade, quando eles foram então mais a fundo, né, nos dados, eles viram que não foi a sacarina, e sim o sódio, porque a sacarina é sacarina sódica, né? Então ela tem um componente aí do sódio. Era o sódio que causou uma irritação ali no órgão, né, na bexiga, e teve o desenvolvimento de câncer. E aí, depois disso, quando eles começaram, então, a divulgar outros dados e mais a fundo desses resultados preliminares que tinham apontado para a relação da sacarina com o câncer, a sacarina, então, voltou a ser comercializada normalmente, com segurança. Então, não existe essa relação do uso de adoçante com câncer. Então, é um mito. É um mito. Não tem nenhuma comprovação hoje científica de que o adoçante causa câncer. Não tem. Afirmação mentirosa. Mais uma afirmação para a gente ver. Chegou depois uma dúvida muito interessante de uma telespectadora. Eu vou fazer já para a Adriana. Mito ou verdade? A estévia é inofensiva à saúde. A estévia é um adoçante que originado aí de uma planta, ela vem de uma planta, né? Então, os índios, né, os tupis guaranis, eles pegavam essa planta e mascavam e faziam um chá para adoçar lá as preparações culinárias deles, e um pesquisador botânico observando esses índios, né, essa aldeia, viu, deixa eu ver o que eles usam, né? Então, é aí que se descobriu a estévia e aí veio para a mais. indústria, né? Aí no começo, como a gente até já falou, ele não teve uma aceitação tão ampla da estévia, porque tem um paladar um pouco característico, um sabor característico. Isso hoje foi muito melhorado, né, já mais adaptado para o paladar do brasileiro. E realmente ela não é muito segura, não traz nenhum malefício à saúde o uso da estévia. Tem a sua recomendação máxima por dia, como qualquer outro adoçante. Mas quem usa pode continuar consumindo sem medo, então é uma verdade. Perguntinha interessante que chegou aqui, quero agradecer a Sueli Roncone Barion. Sueli, um beijo para você. Tati, uso açúcar demerara e estévia. Tenho diabetes tipo 2. Estou certa em intercalar a estévia com açúcar demerara? Sueli, né? Sueli. Olha, Sueli, tudo vai depender do seu controle da sua glicemia. Se você estiver usando o açúcar demerara e intercalando com a estévia, e você dessa maneira estiver mantendo a sua glicemia dentro dos padrões aceitáveis aí para um diabético, ok, né? O açúcar ele não é proibido para o diabético, ele só deve ser ingerido em menor quantidade, né? Agora, se o seu controle glicêmico não estiver muito, né, legal, então aí eu já recomendaria que você realmente tirar, porque o açúcar demerara é açúcar. Ele só é um açúcar com um refino diferente. E a recomendação para o diabético é que realmente utilize o adoçante. É que às vezes a gente usa tão pouco açúcar que nem vale a pena colocar o adoçante. Então tudo vai depender mesmo do seu controle e da sua glicemia. Talvez seja isso que ela esteja fazendo, né? Ela usa pouquinho demerara e aí também, às vezes, intercalando com estévia, ela consegue esse equilíbrio. Mas é importante monitorar. Tem que ver, porque o maior objetivo aí do diabético é manter a glicemia estável, né? Então, se ela estiver conseguindo isso, ok. Perfeito. Temos várias outras perguntas muito interessantes. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa Nutri para a gente esclarecer. Que bom que vocês estão gostando da entrevista e participando. Várias dúvidas, Nutri. Daqui a pouquinho a gente segue, tá bom? Com as respostas.